Poluição das águas, muitas coisas a gente já falou. Inclusive, você tinha perguntado naquela hora, Gabriel, eutrofização é isso aqui, ó. É a poluição de ambientes aquáticos, ou poluir o ambiente, a ponto desses dejetos aqui, ó, impedir o crescimento de outros, tipo, a vida de outros seres vivos, de outros organismos, por exemplo, de peixes. Aqui, ó, o despejo de esgoto doméstico direto nos rios. Porque acontece o seguinte, ó, vou mostrar aqui. Primeira coisa, para uma água, qual que é o parâmetro de uma água potável, uma água para consumo humano? Ela deve ter, ó, na questão de cor, deve ser ausente, deve ser transparente, né? Deve ser límpida, né? Não pode causar mancha e tal, senão já é objeto já de atenção, pode estar indicando alguma poluição. Gosto e odor, não pode ter um sabor característico, porque se tiver um sabor característico a água, significa que ela pode estar contaminada também. Por isso que fala assim, que ela é inodora, né, não tem cheiro, e o sabor da água ela não pode ter um sabor característico. Turbidez, o que significa de turbidez? Já viram quando a água está turva? Assim, você pode pegar um copo de água cristalina, você consegue ver do outro lado, está cristalino. Agora, quando a turbidez se refere à capacidade da água passar, da luz passar pela água. Fica uma água mais turva, uma água mais esbranquiçada, isso. Eu lembro que lá na Europa, tipo, você vai pegar a água assim, ela é bem mais... Sabe assim, uma água parece que é mais pesada, uma água mais encorpadona. Tanto é que você não pode tomar. Daí eu lembro que eu fui comprar água. Eles compram. Compra. Daí eu fui comprar água. Eu comprei uma água lá, que eu não esqueci até hoje a marca, chama Volvic a marca. E essa água, depois que eu fui ver, é uma água que eles usam para tomar café. Tipo, para fazer café. Que é uma água já diferente da que eles tomam. Caramba. Tipo, é uma água, cara, que sabor horrível. Horrível. E o café deles é diferente, né? Diferente. E aí, depois, no outro dia que eu fui descobrir que era outra água que ele comprava. Putz, olha. Mas e aí? Até a água. Não é do biociclos aquáticos? Né? Ainda não. Ah, tá. É que depois pode tirar duas. Sim. Vamos lá. Então, ó, a questão também, uma coisa muito importante desse conceito de coliformes fecais. Coliformes fecais está relacionado à presença tipo, de dejetos. Você tem lá no ambiente, num córrego lá, mas tem uma criação de gado próximo. Ou tem uma fazenda, uma pessoa lá não tinha banheiro, defeca lá naquele córrego. Ou o esgoto do banheiro da fazenda vai cair naquele córrego e a pessoa vai lá e toma água dali. Então, pode ter a presença de coliformes fecais, que é micro-organismos, bactérias, protozoários, que podem, a pessoa ao ingerir, pode ser infectada. Só de ter contato com a pele. Também, muitos casos. Tem muitos casos. E aqui está mostrando que ela não pode ter alguns tipos de minérios, né? Chumbo, mercúrio. É o caso, são aqui, átomos totalmente de poluentes, né? É como o caso aconteceu lá em Brumadinho, de metais pesados. Esses metais, eu vou mostrar aqui mais pra frente, causam aqui problemas. Inclusive, o que é essa eutrofização que você tinha perguntado? Primeiramente, é um problema no ambiente aquático. Aqui está mostrando o nível normal, o corpo de água equilibrado. Peixinho aqui com bastante oxigênio, consumo normal de oxigênio pelas algas, quantidade de nitrogênio e fósforo de boa também. Então está com nível normal de nutrientes. A água tem nutrientes, isso é normal. Porém, olha só o que acontece. Se eu jogo esgoto não tratado, o esgoto, ele traz com ele também nutrientes, nitrogênio, fósforo. E esse excesso de nutrientes aqui, até mesmo da agricultura, vindo aqui para a água, faz com que o aumento de nutrientes produz uma multiplicação excessiva aqui, de algas, de outros micro-organismos, de bactérias. E esses micro-organismos aqui, eles acabam consumindo oxigênio. Então, bactérias, elas consomem muito oxigênio
e acaba diminuindo a oxigenação da água. Se diminuir a oxigenação da água, acaba matando os peixes. É por isso que quando a água fica desse tipo aqui, ó, você vê, ela tá verde, só a alga em cima dela. Tem aquelas imagens mais tristes também, tem um monte de peixe boiando, né? Isso está muito relacionado à mortandade de peixe também. E eutrofização. Por quê? Eutrofização, principalmente, o excesso de nutrientes. A água tem que ter nutriente ali, mas o excesso acaba levando a multiplicação excessiva de algas e diminui a quantidade disponível de oxigênio nela. Beleza. Olha aqui, então eu peguei uma foto também sobre a poluição dos metais pesados que eu falei lá, do mercúrio, tá? E de outros metais. Aqui estou mostrando do rompimento da barragem. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque pode ser que tenha uma contextualização com isso, mais relacionado a isso aqui, ó. Bioacumulação e biomagnificação. Cara, isso aqui é muito importante. Significa o seguinte, pessoal. Está mostrando aqui, ó. Bio, vem de vida. E acumulação, está acumulando. Então eu sou um peixe. Beleza, eu sou um peixe. Eu estou me alimentando. E nesse rio aqui, ó, estou nesse rio aqui cheio de mercúrio. Tá. Estou aqui, ó. Nesse mercúrio peguei aqui um mercúrio. Ó, eu fui me alimentar. Beleza. Acabei pegando o mercúrio aqui. Estou com um. Então já tenho um. Chegou no outro dia, eu estou me alimentando de novo. Opa, já estou com mais. Chegou no outro dia, eu estou com mais. Ou seja, bioacumulação ao longo da vida daquele peixe vai acumulando aquelas substâncias aqui, esses metais, substâncias prejudiciais. Por isso que a gente fala de bioacumulação. Olha aqui, ó. Era branquinho, ó, depois tem um pouquinho de azul que está acumulando aqui o mercúrio, depois tem mais, depois tem muito mais. Está mostrando o nível de contaminação. Então isso é bioacumulação, quando está acumulando no meu corpo só. Agora, biomagnificação está relacionado à transferência desses metais na cadeia alimentar. Lembra da cadeia alimentar lá? Então, ó, se eu tenho uma contaminação, tenho esses crustáceos aqui, ó. Microcrustáceos estão aqui, eles estão contaminados. Logo, os peixes vão se alimentar deles, certo? Então, os peixes também vão ser contaminados. E aí, aqui a foca vai se alimentar de um monte de peixe desse, não vai? Muito mais peixe. Então, olha o tanto de contaminação que ela pega. E o urso polar vai pegar várias focas. E olha o tanto de mercúrio que ao final vai ter. Então, ó, importante. Na biomagnificação, no caso do mercúrio, sempre o último nível, ó, o último da cadeia alimentar, vai ser o que mais vai ter poluente. E aí tinha uma questão no vestibular que mostrava lá um crustáceo assim, um peixe e uma garça. E falava que aquele ambiente estava contaminado. Daí perguntava, dentre esses animais presentes na imagem, qual deles vai ter maior quantidade de mercúrio presente no seu corpo? Seria no caso então o final que era a garça, tá? Então sempre lembra disso. Porque às vezes a pessoa confunde que lá na cadeia alimentar, lembra que a gente falava que a energia, a tendência é diminuir, né? No caso a energia diminui. Mas quando a gente trata de metais, de poluição, contaminação do ser vivo, ao longo da cadeia vai aumentando a quantidade. Porque o peixinho aqui, ó, ele não come só um crustáceo, ele come um monte. Depois dessa foca, ela não vai comer só esses dois peixes, ela vai comer um monte de peixe que está contaminado. Então, a tendência é sempre aumentar. Então essa é a diferença. Bioacumulação está acumulando só no indivíduo, não está passando pela cadeia. E biomagnificação, ou magnificação trófica, está passando por toda a cadeia alimentar. Vamos pensar, ó. Contaminação do lençol freático. Lençol freático, ele tem relação aqui, ó, com o acúmulo, é uma água subterrânea. Nós temos aqui, chamado também o aquífero, né? O aquífero, nós temos, aqui no Brasil, o mais famosão deles é o aquífero Guarani, tá?
Esse aquífero Guarani ele pega praticamente quase tipo, a região centro-oeste e atinge uma grande área, são rios subterrâneos. Além do aquífero Guarani, nós temos também um que foi descoberto mais recente, que é o SAGA, que é o Sistema Aquífero da Grande Amazônia. Gente, esse SAGA, depois quando a gente estudar sobre biomas, agora eu esqueci os dados exatos, mas assim, só esse aquífero, essa água subterrânea, teria capacidade de abastecer a população mundial assim, por mais de 30 anos. Cara, é muita água assim em pouco espaço. E por que não extrai? Porque não estraga? Não extrai. Ah, não tira a água daí. Então, ele está numa profundidade razoável, mas assim, não extrai porque não há necessidade no momento. Entendeu? Porque, tipo assim, o Brasil e a outra, ele está naquela região ali da Amazônia. É uma região que naturalmente tem muito fluxo de água, chove todo dia praticamente na Amazônia. Mas só na Amazônia, tipo, em outros lugares tem, só que em menor quantidade? Não, tipo assim, depois eu vou mostrar uma imagem, ele pega uma faixa do país, tá? Mas assim, mais essa região ali da Amazônia. Tá? Já o aquífero Guarani já está na região nordeste, mas tipo assim, o cerrado assim, brasileiro onde a gente está aqui, tem grande quantidade de água embaixo. Agora o Nordeste, tipo, não tem um sistema aquífero tipo, da Amazônia, já não está lá no Nordeste. Porque senão seria a solução, a salvação. Né? Mas então basicamente é entender que o aquífero aqui são águas, aqui são rios praticamente subterrâneos. E pode acontecer a contaminação desses lençóis freáticos a partir de lago poluído, que a água poluída vai passando aqui. Outra coisa, por movimentos da água subterrânea. Quando eu furo um poço artesiano, eu estou pegando essa água aqui, que está aqui na subterrânea, e jogando para lá. E a água está movimentando. E às vezes pode acontecer algum problema aqui nesse canal que eu contaminei essa região aqui e entro em contato com essa contaminação por esse cano e vem aqui para esse lençol. Ou também poluição por agrotóxicos da indústria da agricultura. Então, está jogando aqui esses produtos. Quando vem a chuva carrega e absorve pela terra até chegar no lençol freático, pode gerar isso. Esgotos, a pessoa tinha uns esgotos internos, furou lá um cano, um duto de esgoto, tem uma rachadura, vai lá invadir a fossa. Por isso que em regiões, em países mais desenvolvidos, tem esgoto. Cara, eu fiquei, assim, surpreendido como lá em Amsterdã tem todos aqueles canais, os canais, porque a cidade está no nível abaixo do mar. E eu pensava assim, poxa, aqueles tipo de Veneza vai ter um mau cheiro, porque tem um monte de casa do lado, cara, e não tem nada, é água limpa, tipo assim, não tem cheiro de poluição, de esgoto. Eu não sei, eu fiquei pensando, onde eles jogam o esgoto deles? Mas e aqui nós já temos esses casos, que dá fossa. E a fossa está lá embaixo da terra. Ela tem, às vezes, um vazamento, então pode também contaminar. Cemitérios também, os cemitérios mais antigos, como eu falei, a água pode chegar aqui e pode acontecer a contaminação também. Então são vários processos que podem levar à contaminação dos aquíferos. Tá? E aqui que entra a grande questão. E tem questões aqui também que nós vamos falar sobre a diferença entre lixão, aterro sanitário e o aterro controlado. 3 tipos. Lixão, pessoal, basicamente vocês conhecem já. É um lugar, pensar em um lugar aqui, colocar aqui na frente que tem esse terreno baldio. Não preparo nada, começa a tacar lixo ali. Vira um lixão. O problema do lixão é que ele causa muita poluição, por quê? O lixo, vocês já viram quando o chorume, sabe o que é chorume? É aquele líquido preto que vai saindo do lixo, fica aquele fedor. O lixo produz isso, esse chorume. E esse chorume, ele acaba penetrando o solo, contaminando o lençol freático, que nós vimos anteriormente. Então isso é prejudicial. Segundo ponto, o lixão causa muitas doenças porque atrai muitos animais, ratos. Então pessoas que moram perto lá têm contato direto com ratos, com urubus, com carniça.
Então isso é um ambiente muito favorável para a proliferação de doenças, bactérias ali. E além disso, o lixão não tem uma entrada, um controle da entrada. Então catadores vão até lá para procurar recicláveis, mexer, corre o risco de ser mortos, de ser soterrados por lixo, corre o risco de serem contaminados, de serem furados com agulha, porque no lixão, isso é importante. No caso aqui, quando a gente for ver aqui no aterro sanitário, existe uma região para o lixo hospitalar, existe uma região para o lixo doméstico, existe uma região para o lixo seco, tá? Então, tipo, lixo seco, plástico, garrafa, lixo seco. Agora, matéria orgânica, comida, o resto de comida lá, é um lixo úmido, tá? Então, já tem regiões para colocar esse lixo. Então, aqui não. A pessoa lá tomou uma injeção e jogou lá no meio lá. E a pessoa pode ser contaminada ali catando lixo. Então, tem todas essas questões. Então, assim, pensa sempre no lixão como o pior cenário do mundo. Pessoa ficando doente, pessoa entrando, cachorro, gato, urubu, tudo que se pode pensar sem um controle nenhum. Professor, mas não teria uma forma de, tipo assim, já que a metade das coisas, metade não, grande parte é matéria orgânica, né? Sim. Então, tipo, dá pra criar um mecanismo pra transformar isso, tipo reciclagem, dá pra... Tipo uma composteira gigante, né? Mas a grande questão é que numa separação, se houvesse a separação, por isso que a coleta nossa não é coleta seletiva, entendeu? Porque teve uma época que teve, né? Então, é assim, isso, se houver, assim, em algumas regiões, alguns bairros de Campo Grande, nos bairros mais ricos, ainda tem. Em Curitiba é a primeira cidade do país que tem a coleta realmente seletiva, as pessoas estão conscientizadas. Porque se uma fizer errado, já era. Porque, por exemplo, quando você joga o seu lixo lá, você está jogando lá a sacola de papel higiênico, a sacola do resto de comida, a sacola lá com garrafa PET, o cara só joga dentro do caminhão. Ou seja, isso já não vira um adubo, né? Entendeu? Então tem coisas que não... Aqui, por exemplo, tipo, você coloca lá no condomínio, tem, né? Tudo separadinho lá. Sim. Mas os lixeiros chegam e jogam. É justamente isso, porque não tem a coleta seletiva. Então, esse fato que você falou poderia ser feito, desde que houvesse uma conscientização geral da população. E a população também tem que ter noção. Sim, porque, cara, um período de consciência que tem que ser muito grande. Porque a pessoa saber diferenciar o que é um lixo seco de um lixo orgânico. Eu acho que a pessoa ter paciência de separar um por um. Sim, né? porque a pessoa, ela não sabe, por exemplo, papel de fotografia não é reciclado, não entra como papel, entendeu? Então, outra coisa, papel higiênico não é reciclado. Isso não, filme fotográfico, não. Então tem muitas coisas que não são recicladas, não adianta, tem que jogar fora, tem coisas que tem que ser eliminado. Mas então, já diminuiria. Isso, já diminuiria muito. Como eu falou, fazer composteira. Por isso que a maioria, o melhor a se fazer é estimular até as pessoas na própria casa ter a sua composteira. Né? Então, eu tenho ali o meu... Pega um galão grande assim, tipo baldão, e aí coloca a terra e vai jogando matéria orgânica e vai remexendo a terra ali. Compra minhoca, tem terra. Ai, Deus me livre, tem negócio de pesca, você compra minhoca e deixa ela ali, minhocário, e vai. Deixa bastante tempo. Ali? Depois com o tempo vai decompondo. Mas fica cheio? Não, se você misturar com terra, não. Deus me livre. Mas é uma ideia, entendeu? É legal, tipo, tinha que ter um espaço em casa. Sim, tá? mas é que você entendeu por que não pode fazer isso? Não dá? Porque lixão tá mais que certo, né? Agora, aterro sanitário. O aterro sanitário, pessoal, já pensa na melhor coisa que inventaram. Primeiro, todo o lixo é captado e queimado. Esse gás metano, porque assim, o lixo, ele produz gás. Tanto é que se você colocar, tipo, se pegar no lixo lá, no lixão, e colocar fogo, fica tipo aquele fogo baixinho, assim, ó. Tipo, produz muito gás, metano. Aquele azul, assim. E aí, ó, além disso, esse chorume, esse líquido lá, ele não vai ser escoado pro lençol freático, porque tem uma manta aqui, ó. Essa manta, ela não deixa, ela consegue captar
E esse chorume, aquele líquido preto do lixo, ele é captado e ele aqui ó, vai para uma ETE, que é uma estação de tratamento. Tá? Só que por queimar ele não libera muito gás carbônico? Boa! Libera. Todos os gases, tipo, toda matéria orgânica quando é queimada libera gás. Mas, se eu for colocar os efeitos benéficos e maléficos aqui e fazer, ó, tentar uma busca do equilíbrio, é mais vantajoso queimar. Sim. Tá? Na questão do, se eu for estabelecer um grau de questão de poluição, é muito mais vantajosa essa queima, tá? Porque ela não está queimando, ela está tipo assim, ela está utilizando, não estou queimando necessariamente o lixo. Eu estou pegando aquele gás que o lixo produz e estou queimando ele. Na verdade, eu estou evitando que esse gás vá para a atmosfera, eu queimo ele, a combustão, e diminuo um pouco a quantidade de poluição, eu diminuo. E tira o chorume. E tira esse chorume, ele vai ser captado, esse líquido é captado e vai ser tratado para depois ser despejado. Porque se esse chorume for para o rio direto, causa morte de peixe, dos seres vivos ali. É muito caro manter um aterro sanitário? É bem mais caro para a prefeitura, por isso que a maioria é lixão.